Isaías capítulo de número 38. A doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás mais. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor Deus de Israel. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou profundamente o rei Ezequias. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Sobe aos céus do Brasil, da Europa, da Ásia, da África, da Oceania e das Américas, mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, um nome, uma revelação. Louvado seja Deus, fale comigo, para sempre seja louvado, pelo abençoado dia de ontem, quarta-feira, pelas almas que ganhamos, pelos cultos que prestamos a Deus, pela misericórdia, pelos grandes trabalhos de cura, salvação, libertação e transformação. Ontem, um dia abençoado e poderoso. Olha quem já chegou para estar conosco, ela que nunca mais tinha aparecido. Pastora Raquel Scali, seja bem-vinda, serva de Deus, serva de Deus. Olha quem já chegou também, nossa enfermeira amada, diretamente da praia de Jauá, Minervina Rebouças Rosário, seja bem-vinda, obreira, serva de Deus, enfermeira amada. Soraya Souza Rodrigues também já chegou, Antoniete Nogueira, Diogo Furlanento, Josélia Santos, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que o Brasil do Iapoque ao Chuí conhece, que a Europa, a Ásia, a África, a Oceania estão antenados conosco. Meu abraço ao povo da Guatemala, do Equador, ao povo bonito de Sydney, na Austrália, ao povo também do Canadá, lá de Toronto. Eu tenho muitas pessoas em Toronto me assistindo agora, Turquia, Egito, cidade do Cairo, Israel também. E Deus abençoe o povo lindo e querido da minha bela África, África, aonde tudo começou. Meu abraço a todo o povo. E a África Ocidental, Gana, certamente meu amigo pastor está aí nos acompanhando em Gana. Deus abençoe, Deus abençoe. Também o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, cidade de Tabatinga, Amazonas, Deus abençoe.
Deus abençoe nosso belo Manaus, Belém do Pará, Deus abençoe Maranhão, Deus abençoe Goiás, Deus abençoe Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins. O Brasil acorda pela manhã para dizer, como eu digo, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe pastora Raquel. Escália está em São Paulo, Guaianazes, acompanhando o nosso programa. Nunca mais Raquel tinha aparecido. Apareceu Raquel. Coloque para Raquel aí uma salva de palmas, uma salva de palmas. O programa é o Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe Maria Catarina, pastora amada, diretamente de Juiz de Fora, também já está conosco. Ivone Tássio, diretamente de São Paulo. Deus abençoe o povo capixaba, os capixabas que estão nos acompanhando, os paulistas, os catarinenses, os paranaenses, os paraenses. O Brasil está dizendo bom dia, Espírito Santo. Este é o encontro dos vasos, é o Café com Jesus. Deiliane Ferreira também já chegou para estar conosco. É o encontro dos vasos, é o Café com Jesus. É o Congresso Línguas de Fogo. É o Show da Bênção. É a Voz da Profecia. Fique conosco, porque o Senhor falará conosco neste dia chamado hoje. Hoje é 23 de março, data abençoada por Deus. Espírito Santo. Sandra Oliveira já está conosco também, se não me engano, diretamente da cidade de Itatim. Deus abençoe Sandra, Deus abençoe pastor Antônio Itatim, Deus abençoe Amanda Andrade, Ivone Tássio. As ovelhas do Senhor Jesus já estão nos acompanhando, porque amam o pasto verde e as águas tranquilas, amam o que eu amo, vê como eu vejo, acredita no que eu acredito, em Deus, o Onipotente. Tem sede de ti. Pode me mandar uma mensagem digitada para este celular. É o 99 711 7881. Você que precisa de um socorro de Deus, você que precisa de ânimo, 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 ânimo. Tem tanta gente desanimada na vida, que às vezes sai e volta porque o desânimo é mais forte do que o ânimo. Mas o Senhor tem batizado com o batismo do ânimo milhares de pessoas através da nossa instrumentalidade. Mande agora pedido de ânimo, de socorro. Manda o número de sua casa, não esqueça. O seu sobrenome, tá bem? 99 711 7881. Ao povo da Estrada do Coco, Jauá, Arembepe, Areias de Jauá. Ao povo da grande região da Estrada do Coco, nosso abraço e as nossas orações. Antônio Silva também já chegou para estar conosco. Deliane Ferreira, pastora Raquel está ligada. Nete Bispo. Depois você vai colocar para mim o hino do Espírito Santo na voz impactante de Raquel Scali. A Elcio Costa já chegou também para estar conosco. Deus abençoe a Elcio, que é o nosso diretor administrativo, executivo, é o nosso obreiro da Casa de Deus, servindo aqui na rádio como diretor-geral. Eliene Brito também já chegou para estar conosco. Socorro para meus filhos, Jesus. O anjo socorrista, Eliene, já está aí, ao lado da sua bela e querida família. Sidney Santos, o número da minha casa é 10A, 99 711 7881. Mande agora, tá bem?
porque nós estamos aqui para te abençoar. Atalaia é para abençoar. Pregador de boas novas é para abençoar. Discípulo é para seguir as pisadas do mestre, porque o mestre sempre foi abençoador e o discípulo também. É tipo Josué. Deus falou para Josué: o que Moisés passou para você, Josué, execute, continue, faça. Você aprendeu com um professor bom. Então, Josué, dê continuidade. Transmita o que você recebeu. Jucimeire Costa também já chegou. O Brasil acorda mais cedo para dizer bom dia, Espírito Santo. E é gostoso olhar para este céu de... Ainda é verão? Não é verão. Outono e inverno já. Ainda não é mais verão. É uma nova estação, autônomo. Autônomo? Outono e inverno. Autônomo? Então, autônomo chegou, graças a Deus. E é gostoso dizer bom dia, Espírito Santo. Estamos cobrindo todo o Brasil pela redecruzeiro.com.br, pela Cultura da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos também pela Rede de Rádios Dias Dávila. Estamos pela Voz da Bênção, uma rádio online que está no nosso gabinete pastoral, do gabinete pastoral para todos os continentes, a Voz da Bênção. De hora em hora, o missionário ora através da Voz da Bênção. Estamos pelo Facebook, estamos pelo YouTube, pelo Instagram, até no TikTok nós estamos, porque a nossa missão é a missão que ele determinou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pegue aí agora o copo com água e apresenta a Deus. Depois você beba, banha, coloque na jarra, na geladeira, no suco, para que haja bênção em sua família. Tudo é possível para aquele que crê. Vá na minha fé, eu te ajudo com a minha fé. Missionário Daniel de Oliveira, eu não tenho fé, mas eu tenho. Eu te ajudo. Você sabia que muitas pessoas que vieram a Jesus não tinham fé e eram curados pela fé de Jesus, pela ordem da sua palavra? Tinha pessoas que vinham com fé, outros eram curados pela fé de Jesus. Então vá pela minha fé. Missionário, eu não acredito, eu acredito. Missionário, eu não creio, eu creio. Eu te ajudo com a minha fé. Apresenta a Deus a água, para que torne o antibiótico, quimioterapia, radioterapia. Tá bem? Faça isso. Coloque aí também aquela caneta que você vai assinar o novo contrato trabalhista, concurso público, a caneta preta, a caneta vermelha. Coloque aí aquela caneta que você vai assinar o novo contrato, papéis e documentos, distratos e vitórias. Coloque aí sobre o rádio a escova de cabelo, não esqueça, para que esta amnésia, este esquecimento, estes neurônios que estão morrendo, ressuscite e você volte a ter a memória de um jovem ou de uma jovem. Coloque aí sobre o rádio todas as caixas com medicamentos da família, roupa íntima do marido, sua roupa íntima também. Você que está com mioma, fibroma, corrimento, hemorragia, impotência, câncer no colo do útero, câncer de próstata, câncer íntimo, apresenta a Deus a roupa íntima, creia em Deus. Coloque aí sobre o rádio também papéis e documentos, chave da moto, do carro, da loja, do apartamento que está à venda. Apresente a Deus. Apresente a Deus. Soraya está dizendo ali, concurso é caneta azul ou preta? Amém. Coloque logo a caixa de canetas. Sandra Oliveira está nos assistindo, Antônio Silva, Ivone Tássio de São Paulo,
Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Aquele presente que você vai presentear alguém, apresenta a Deus. Faça isso. Tá bem, aquele perfume, aquele pó, aquela... pó o quê, rapaz? Aquele perfume. Apresente a Deus. Creia. Nós estamos aqui para guerrear contra as astutas ciladas do diabo. Tá bem? Aumente o volume do seu rádio, do seu celular. Faça uma conexão. Ontem a irmã Minervina me dizia, a enfermeira amada, eu coloco na televisão, missionário, faça uma conexão, amém. E o Senhor fica até maior na televisão, que bom, hein? Que Deus seja exaltado. Etienne Salles está conosco, seja bem-vindo, pastor amado. O Brasil está dizendo, eu faço parte do Bom Dia Espírito Santo. Pó de arroz, é isto aí, pó de arroz, ainda existe pó de arroz. Minhas irmãs usavam ruge, pó de arroz, eu nem sei mais se ainda existe o tal pó de arroz. Maquiagem nas mulheres, que as mulheres usavam, que nós mulheres usamos. É isto aí, pó de arroz. Talco, ainda existe talco? Existe ainda talco? Talco, pó de arroz, ruge. Ruge. Vinha numa latinha pequenina, minhas irmãs usavam. Antoniette Nogueira, verdade, que venha o programa de TV logo, vai sim. Mas por enquanto, ô pastor Antoniette, faça a conexão do celular para o seu aparelho de TV. Tem uma TV agora nova, poderosa, que pode fazer esta conexão, tá bem? Talco, talco. Sim, Antoniette está dizendo talco. As mulheres entendem melhor do que eu estas bênçãos para maquiagem. Amém. 5h23. Coloca aí o Espírito Santo interpretado por ela, na voz vibrante de Raquel Scali. É lindo este hino, interpretado por ela. É profundo, é Deus presente. Olha que coisa gostosa, olha que hino profundo. Sinta a presença do anjo de Deus aí dentro da sua casa. Espírito Santo, eu te amo, sim. Que interpretação ungida. Santo, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Canta aí, Eliene, com essa voz de fuinha. Canta, pastor Antoniette. Canta, Sidney Santos. A minha alma tem sede de ti. Canta, Ivone. Ontem você passou o dia todo sem cantar, Ivone. Canta, Ivone. Quem canta, Ivone, seus males espantam. É lindo, abraço, pastora Raquel. Espírito Santo, é isto aí. o teu poder, glória a Jesus. Renova o meu viver. Sim, o poder do Espírito renova o nosso viver. Glória a Jesus. Canta, Diogo, com esta voz rouca, Diogo. Canta, Maria Catarina, enche Juiz de Fora de adoração, filha amada. Espírito Santo, glória a Jesus. Minha solução, louvado seja Deus. Resposta certa das minhas. Canta, Antônio Marcos.
Marcos. É gostoso, Antônio, levantar pela manhã cantando. Esta é a voz da profecia. Gilberto, canta, Gilberto. Espírito Santo, manancial. Já são 5h26. Eu continuo dizendo a todos vocês, compartilhe o programa de terça-feira. Tem uma mensagem que o mundo todo precisa ouvir. Pessoas me ligaram do sul do Brasil dizendo: missionário Daniel de Oliveira, esta mensagem não leva ninguém para a igreja, mas leva para o céu. Terça-feira eu preguei aqui sobre o inferno. É real, existe, e ainda existe o subsolo do inferno. O programa de terça-feira, compartilhe ele. Leva esta mensagem séria, profunda, fiel e verdadeira. 15 passagens da Bíblia falam sobre o inferno. Ele existe, ele é real. Compartilhe o programa de terça-feira. Está no YouTube e também no Facebook. Também o programa de ontem, mas de preferência o de terça-feira. Tá bem? Vamos encher a terra com esta mensagem que o mundo precisa ouvir. Inferno é uma realidade, e aonde você passará a eternidade. Tá bem? É uma pergunta que nós precisamos fazer a todas as pessoas, porque muitos dizem: quem sabe é Deus. Não, tudo começa aqui, a preparação. Tudo começa aqui, a vida com Deus, aonde você passará a eternidade. Terça-feira eu falei sobre a parábola do rico e do Lázaro. Tem ali uma mensagem impactante para que as pessoas preparem para a eternidade. Tá bem? Lenice Oliveira já chegou também para estar conosco. Pessoas aqui de todo o Brasil já comunicando comigo através do 99 711 7881, pedindo socorro e ânimo. Eu posso te animar, porque o Senhor me deu o batismo com ânimo. Eu posso te animar. Peço oração pela minha família. Meu nome é Cristina. Não sei de onde ela fala, mas ela não fala da Bahia, fala de outro estado. Edileuza, dizendo: eu agradeço a Deus pela palavra que o Senhor transmitiu. Amém. A paz. Ore pela minha bisneta Maria Clara Luz Alves. Muitos destes pedidos vêm de códigos aqui de outras partes do Brasil. Por favor, só posso ir à tarde. Alguém dizendo: peço socorro urgente. Venha estar conosco domingo pela manhã na sede. Eu estarei lá, tá bem? No primeiro domingo na catedral. Alguém perguntando aqui qual o dia que eu prego na sede, na catedral. São duas igrejas da qual eu sou pastor local, então eu fico lá e cá e lá, e ganhando almas. Sempre quarta-feira pela manhã, sexta pela manhã, eu estou na Catedral da Bênção. No domingo pela manhã, na sede, no bairro da Liberdade, e no primeiro domingo também na Catedral. Bom dia, Shalom Adonai. Alguém manda aqui outra mensagem, mas não mandou o nome. Onde está o nome? O nome não teve nome. É código 75. Tenhamos um dia abençoado nos 5 continentes. Aquietai-vos e sabei. Antoniette mandou esta mensagem. Deus abençoe.
Orações Bom Ânimo 456, o número da minha casa. Pastora Mônica, pode continuar comunicando comigo. Ontem também pessoas ligaram aqui para a rádio, enviando seus nomes, pedindo oração. Edneide Arruda, sou de Caruaru, Pernambuco, irmão Daniel. Deus te abençoe, Edneide. Deus abençoe Caruaru, Belo Jardim, Surumbim, Limoeiro. Deus abençoe Petrolina. Deus abençoe Pesqueira. Deus abençoe Bezerros. Deus abençoe Santo Antão, onde tem aí aquela fábrica da Pitu, misericórdia. Esqueci o nome desta cidade, mas nós temos igreja aí também. Deus abençoe meu querido Jaboatão dos Guararapes, Olinda, meu belo Recife. Deus abençoe Moreno, cidade de Moreno, onde temos casas da bênção. Temos muitas igrejas em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, também em Maceió, Sergipe, Bahia. O Nordeste são centenas de casas da bênção que foram abertas pelos pioneiros Jair de Oliveira, Jaime Caeiro, Getúlio Mapa, Daniel de Oliveira. O Nordeste do Brasil, hoje nós temos centenas de igrejas, também em Teresina, Piauí, estado do Piauí, também no grande estado e lindo do Maranhão. Deus abençoe o Nordeste, porque temos bem mais de 600 igrejas em todo o Nordeste do Brasil. Belém do Pará já é norte, Pará, estado do Pará, temos muitas igrejas também. Meu abraço a todo o povo do estado do Pará. Aline Costa Santos ontem ligou para nós. Edneide está dizendo, Vitória de Santo Antão. É isto aí. Vitória de Santo Antão é onde tem a fábrica da Pitu. Quem manda lá é o Zé Pilintra. Sangue de Jesus tem poder. Mas esta cidade é de Jesus. Eu oro e abençoo a cidade de Vitória de Santo Antão. Temos a Casa da Bênção nesta cidade. Eu conheço muito bem de passagem, porque eu ia de Recife para Caruaru e passa bem próximo à cidade de Vitória de Santo Antão. Misericórdia. As nossas orações, Edneide está falando, misericórdia, meu Deus. Que Deus liberte esta cidade, quebrando aí a maldição do Zé Pilintra e do Boca de Fogo. Sangue de Jesus tem poder sobre a cidade Vitória de Santo Antão. Olha o nome. Álvaro Mateus ligou pedindo socorro e ajuda e ânimo. Ana Rita dos Santos, Anastácio Almeida, André Lucival Portugal, Andréia Magalhães, Andréia Salles, Anésia dos Santos França, pedindo socorro e pedindo ânimo. Meu Deus, os dias são trabalhosos, escreveu Paulo a Timóteo, que os últimos dias seriam trabalhosos, e esta dificuldade na vida em todas as áreas tem gerado desânimo. Mas a Bíblia diz que Davi era um menino animoso, José o sonhador, outro menino animoso, Maria, mãe de Jesus, Isabel, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu estou aqui para isto, para profetizar o batismo do ânimo, viu, Anderson Rocha? Você precisa de ânimo? O Espírito do Senhor te animará. Leia Josué, viu, Anderson? Capítulo 1. Edivaldo da Silva Vaz, Deus te abençoe. Ariane Vitória dos Santos pedindo ânimo e socorro. Bárbara Leal, Caroline Portugal, Catarina dos Santos, Dalva Rosiano, Davi Souza Figueiredo. Aniversário, Dilza Alves Santos, Elisângela da Silva Ramos, 5h35. Fabiana de Jesus, Grácia Araújo, Israel Almeida,
Laelson Lisboa Gomes, pedindo socorro e ânimo. Letícia Valéria, Luciene Andrade, Luiz Roque, pedindo ânimo e socorro. Livan Bispo, Luísa Miranda, Maria Augusta da Silva, Maria das Virgens de Jesus, Marta Miranda, Maísa Portugal, Miriam Ferreira Nunes, Noêmia de Araújo, também Norma Lúcia Cunha, Renata Costa Santos, Roque Filho, Rosimeire Denivaldo Nascimento, Sônia Simões de Araújo, Soraya, Fátima da Federação, Valdice Salles, Zacarias Francisco, pedindo socorro e ânimo. E eu estou aqui para te abençoar. E o anjo socorrista está aí dentro da sua casa. E o ânimo através de um animado para te animar. Deus abençoe. Jucimeire Costa já está ali conosco também, pedindo ajuda espiritual. Bom dia, Espírito Santo. Muito triste, meu bispo, terei que fechar a obra. Ninguém quer nada, sozinha não posso. Jucimeire. Jucimeire, que Deus te ajude, filho. Se você pôs a mão no arado, tem uma palavra para você. Não olha para trás. Olha para frente. Continue fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, Jucimeire, não é só estar com o microfone na mão. Você pode fazer a obra de Deus evangelizando, visitando enfermos, na fila do banco, na fila do INPS, na fila do Buzu. Muitos querem fazer a obra só com o microfone na mão. Não, 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 não. Às vezes o seu ministério não é este. É para evangelizar. Tá bem? Deus te abençoe. Deus abençoe Marcos Sebastião, pastor amado de São Caetano, já está conosco. Soraya Souza, Jair Tomé. 5h38. Vamos louvar a Deus, vamos? Vamos louvar a Deus. A paz do Senhor Jesus, Bispo Daniel. A paz, Marcão. Deus te abençoe, varão. Vamos louvar a Deus. Puxa aí agora tapete de sua casa, tira o tênis do meio da sala, a sandália de salto para você não machucar nem o dedão e nem o dedinho, porque é momento de formarmos o Internacional Coral da Bênção, porque esta obra é santa. Aleluia! Canta, Jucimeire. Canta, Marcos. É da Bahia para o Brasil. A África está cantando. A Europa, a Ásia, a Turquia, Emirados Árabes. A costa do Caribe. América do Norte, de costa a costa, Nova York. Washington, Boston, São Francisco, Califórnia, pela rádio também a voz da bênção. Canta, Brasil, canta, África, é momento de cantar. Quem canta seus males espantam. É obra santa. Canta, Minervina. Canta em Jauá, aí na Rua do Areal. Canta, Ednei Arruda. Já se sente o perfume da unção do Salvador. É isso aí. E a noiva tá Canta, Eliene. de pureza e esplendor. Ana Célia. Acordou agora, foi? Canta, pastora Ana.
Deus abençoe quilômetro 17. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. E eu continuo pedindo a vocês, irmãos e irmãs, ouvintes católicos, espíritas ou evangélicos, compartilhe aquele programa de terça-feira, viu, Ana? Você precisa ouvir o programa de terça-feira e compartilhar, viu, Jussi N. Oliveira? O programa de terça-feira, eu prego sobre o inferno. O mundo precisa ouvir aquela mensagem. O programa de terça-feira, você não precisa compartilhar nenhum mais. Se compartilhar o de terça-feira, já é suficiente para o Espírito Santo te recompensar. Inferno, nem todos os pastores e pregadores podem pregar, mas eu posso, porque lá não será nunca minha morada. As pessoas não pregam porque não têm certeza da salvação, mas eu tenho e posso pregar. Compartilhe aquele programa, tem ali uma mensagem impactante para milhares e milhões de pessoas. Tá bem? Já são 5h42, pessoas aqui ligando, pedindo socorro, pedindo ânimo. A paz, oração para minha bisneta, Maria Clara Luz Alves. Os lábios dela estão com grandes feridas. Estaremos orando, sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, vocês continuem me mandando mensagens para o 99 711 78 81. Tá bem? Ontem nós tivemos grandes cultos na catedral, na sede, apesar de muita chuva em Salvador, mas realizamos 6 cultos ontem para Jesus. Culto quer dizer lugar de cultuar a Deus. Culto para Deus, não para o homem. Culto para cumprir a palavra. O homem foi criado para louvar a Deus. E no momento em que nós entramos na igreja, é para cultuar o Senhor da vida. E buscar dele a compaixão, a misericórdia, o perdão e a libertação das coisas que às vezes se opõem contra nós. Foi uma quarta-feira abençoada pela manhã, à tarde e à noite na catedral, na sede. Mas amanhã, Amanda está dizendo, o culto foi uma bênção. Ela estava lá na catedral. Amanhã é sexta-feira, é dia de quebra de maldições. Amanhã é dia de amarrar o valente, de abater Golias e de vermos o deserto florescendo e de vermos também o vale de ossos secos se ressuscitando. Amanhã é dia de amarrar os Exus que vieram para vingar de sua família, porque no passado não obedeceram e nem deram as obrigações. O diabo é vingativo. Pode passar 300 anos. Por isso que tem que quebrar as portas de bronze e arrebentar com as trancas de ferro. E só o poder sobrenatural da fé que pode nos proteger. E amanhã é dia da quebra das maldições. Mensagem que eu prego há 44 anos na Bahia, porque assim ele me revelou e determinou e me trouxe para cá, para esta batalha que já dura 44 anos. Às vezes você olha para trás e sente a maldição da sensualidade maligna em sua vida. Sonhos eróticos e diabólicos. Suicídio. Mulheres e homens infelizes na vida sentimental. Travado na vida financeira e profissional.
a mesma doença que leva à sepultura prematuramente, tipo AVC, pressão alta, diabetes, câncer de intestino. E às vezes você fica perguntando, por que acontecem estas coisas com a minha família? Porque às vezes é uma vingança dos Exus e você nunca teve proteção espiritual para se defender. Mas eu te ensino como defender das astutas ciladas do diabo. Eu posso passar a revelação para você. Maldição herdada existe, adquirida existe e mandada também. Por isso que nós temos que tomar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e estarmos vestido e revestido contra as astutas ciladas do diabo. Sexta-feira é um dia consagrado aos orixás da sensualidade maligna. Pela mitologia grega, egípcia e romana. Olha de onde veio esta maldição. Do velho continente, ou das matas, ou dos cemitérios, ou dos roncós. Maldição herdada, adquirida, mandada. É terrível. Só sai através de jejum e oração. Por isso que eu oriento o povo da casa da bênção a orar e a jejuar na quarta-feira, na sexta e no domingo. São mais de 8.000 pessoas. Eu falo com esta coragem e autoridade porque eu não estou sozinho. Eu tenho um exército preparado atrás de mim, orando por mim. Como Davi. Está pensando que Davi, para derrotar Golias, ele estava só? Israel orava por ele. Está pensando que Elias derrotou os 950 profetas de Baal e de Asser sozinho? Havia 7.000 orando por ele. Eliseu tinha a equipe dele lá em Gilgal orando por ele. Jesus teve uma vez que pediu oração aos apóstolos, porque ele estava só. Aí ele foi lá e falou, ora comigo, pelo menos 1 hora, me ajude. Coisa aqui tá russa, tá preta, me ora por mim. Então, eu falo com esta coragem, fé, ousadia e autoridade, porque eu tenho uma equipe orando e jejuando. Quantas pessoas que dizem, missionário, ontem eu jejuei pelo Senhor. Eu orei pelo ministério. Amém. São mais de 8.000 pessoas. Então eu posso desenrolar o rolo. Eu posso cortar os laços e quebrar as maldições. Maldição de suicídio na família, de pederastia, lesbianismo, assassinato, morte prematura, câncer, AVC, tudo que vem repetindo são maldições adquirida, herdada, mandada. E amanhã nós estaremos no altar com força, força! Não é com fraqueza não, é com duplo ânimo, ânimo forte, bom ânimo aliás, bom ânimo. Não é ânimo vacilante, não é ânimo frágil, é ânimo, bom ânimo. Porque existe o ânimo e o bom ânimo. O ânimo, às vezes a pessoa vacila, mas o bom ânimo, ele mantém como uma estaca firmada na rocha. E Deus me trouxe para a Bahia há 44 anos. E Deus me colocou próximo ao Pelourinho, a Praça da Sé, a Barroquinha, a Baixa dos Sapateiros. Deus me colocou ao lado do Mercado das 7 Portas, Fonte Nova, 2 Leões. Olha que coisa horrível. Deus me colocou ali, naquela encruzilhada de 6 pernas, misericórdia, para combater um bom combate, onde há uma divisão da cidade alta com a cidade baixa. Até isto eu tenho revelações de Deus.
para quebrar as maldições, viu, Edneide? Viu, Edivaldo? Então amanhã é batalha. Sexta-feira é dia que os barzinhos, a traição, o adultério, a cocaína, o crack, funciona a noite toda, os bingos, os cabarés, a traição, a pornografia, os projetos do diabo na orla marítima, na cidade nova, na cidade baixa, alta ou baixa. Mas amanhã a força sobre nós é multiplicada pela oração dos santos, do povo de Deus, que crê como eu creio, que vê como eu vejo, que procura servir a Deus de corpo, alma e espírito, sem presepada, com seriedade no Senhor e na palavra. Amanhã é batalha. Às vezes esta enfermidade é maldição. Às vezes a cocaína, o crack que alguém da família usa é maldição. Às vezes a separação, o divórcio. Quantas pessoas que casam e descasam já virou uma brincadeira. Se fizeram uma pesquisa, assim foi o pai e o avô, que tinha muitas mulheres ou muitos homens. Então, atentai, porque amanhã é dia de jejum, oração e quebra de maldições na catedral e na sede. Ah, missionário Daniel, eu sou membro de uma igreja que o pastor não ora e nem profetiza quebra de maldições, porque às vezes ele não tem este tipo de operação. Mas Deus me deu. Cada membro do corpo tem uma função, e a minha função é libertar a fundo os cativos. Vem estar conosco. Venha. João Batista pregava uma mensagem, Jesus pregava outra, edificando o reino na terra. Tem pastores que só pregam louvor e salvação. Amém. Amém. Mas Deus me levantou para pregar libertação total, geral, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Como foi o meu pastor presidente, apóstolo Doriel de Oliveira. Amanhã, talvez você esteja aí, missionário. Eu já sou uma pessoa crente há muito tempo, mas ainda tenho murrinhas do passado, porque não passou por uma quebra de maldições. Fiel e verdadeira, legal e que tem o selo do Espírito. Amanhã é dia de beber o cálice sagrado, o santo óleo da promessa. Amanhã é dia de imposição de mãos, é batalha, é desenrolar o rolo. Levante e venha amanhã, na catedral e na sede. O domingo, estudo da palavra, já é outro departamento também de edificação. Haja, reaja. Alguém às vezes me liga dizendo, missionário, ore para mim, para me ser liberto das maldições. Eu oro. Mas você precisa estar na igreja recebendo as mãos proféticas de quem recebeu autoridade para isso. Você precisa beber o cálice sagrado. Você precisa estar debaixo da nuvem. Não é nuvem de trevas, não. É a nuvem da libertação que nos acompanha e que está sobre a casa da bênção, sede catedral. Que nuvem é esta, missionário? Vai lá em Gênesis e veja onde o povo de Deus estava. A nuvem acompanhava. Eu tenho uma nuvem que me acompanha de proteção divina, que é
a nuvem da mão ajudadora de um Deus amoroso, forte e onipotente. Ah, missionário, por que o senhor fala com tanta autoridade assim? É porque eu não estou sozinho, eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tenho uma igreja com mais de 8.000 pessoas orando por mim. Então eu posso arrebentar com a cara do malandrinho, do boca de fogo, da pombagira menina, cigana de trança, Padilha, Ogum, Oxóssi. Eu posso arrebentar com eles, porque a força que Deus me dá não vem do homem, vem do eterno, do El Shaddai, aquele que determinou para nós implantarmos na terra o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quem sabe você está passando por um aperto, por uma decepção, por um vício, por uma tribulação, por uma turbulência, por uma coisa ruim que nem você sabe, nem a ciência sabe, mas eu sei, é campo espiritual. Vem amanhã a catedral, a sede, porque amanhã é quebra de maldições. Não importa se você é espírita, kardecista ou de uma outra linha de mesa branca. Não importa se você é católico, carismático ou conservador. Não importa se você é evangélico, protestante, crente ou gospel, misericórdia. Não importa se você é desviado ou excluído. Deus está te movendo para passar por debaixo das minhas mãos. Venha e veja. Venham e vejam o que Deus pode fazer através da instrumentalidade humana. Isto não é um convite, não, viu? É uma convocação para o seu bem. Se você vier, você vai receber uma bênção. Se não vier, vai continuar em um mar de lágrimas. Coloca aí, para louvar a Deus para nós, a Miriam. Miriam foi liberta, Miriam cantou, Miriam tocou tamborim. Sempre tem o antes e o depois. Deus quer preparar para você um depois feliz. Canta, Miriam, e encanta, canta, Edneide, Tatiana, Lívia. Vamos louvar a Deus, Brasil. Eita! Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus. E lá vem Deus. É isso aí. O Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou. Canta, canta, quem canta seus males espanta. Canta, Rogério. Tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou. Deus abençoe todo o povo lindo do meu querido Distrito Federal. Pastor Rogério Magalhães e toda a nossa equipe, missionário Hamilton, Pastor Fábio. Sempre estou acompanhando eles também pelo Cristo, a verdade que liberta, do Distrito Federal para todo o Brasil, também pelo Facebook. É isso aí. Desperta, 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 porque ainda há campo para fazermos uma grande obra para Deus. Apóstolo Doriel sempre teve programas de rádio, televisão, um evangelista nato, e eu aprendi com ele. Olha, por isso que eu falo com vocês, ajuda-me a estar aqui, me anima. Como missionário eu vou lhe animar, eu vou lhe dizer.
Nós estamos por várias emissoras falando para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania. Ajuda-me a manter esta rede internacional que chegou em minhas mãos. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção daquele destravamento. Tá bem? Põe uma semente em minhas mãos. Ofereça a Deus o seu Isaac, o seu melhor para a obra de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Faça alguma coisa pelos povos, por esta geração nossa incrédula, pior do que as gerações passadas. Fale de Jesus através da minha voz. Não só compartilhe o programa de hoje, o de ontem e o de terça-feira, mas ajuda a patrocinar. Seja R$5, seja 10, 50, 100 reais, 500, R$1.000. Manda através do Pix. Soraya está colocando ali o número do Pix. A Amanda também, olha lá, ó. Chave do Pix, Daniel de Oliveira. Por que em seu nome, missionário? Porque chega e eu pago os compromissos rapidinho. Hoje é quinta-feira, eu tenho vários compromissos a pagar. Fim de mês e início de mês. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. Pregue o evangelho através da minha voz. Mensagens simples, mas impactantes, como o Espírito me revela. Estão entendendo? Ofereça a Deus o seu Isaac, o seu melhor, a sua semente. Plante a semente em terra boa, para que forme uma lavoura para Deus. Seja inteligente. Tá bem? Aqui você vê os frutos. Não só no bairro, na rua, na cidade, no estado, mas frutos internacionais. A maior missão da igreja é levar o evangelho. Sabe por que os Estados Unidos da América do Norte é o país mais rico e poderoso da terra? Porque no passado eles investiram em missões internacionais. Nós mesmo aqui no Brasil, através das tendas e dos missionários que vieram, o Brasil foi evangelizado. A África, a Ásia, fruto das ofertas missionárias do povo americano. E o Brasil não entende como é importante investir nas missões. E eu estou aqui levando o evangelho. Então põe uma semente em meu ministério. Banco Bradesco, olha lá, Daniel de Oliveira. 7199186232. Tá bem? Dia 7 de abril agora. Atenção para o que eu vou falar. Eu falei ontem e repito. 7 de abril agora é meu aniversário. 69 anos. Já podia estar parado na cadeira de balanço. Mas a ordem de Deus para mim é esta ordem. Tu, Daniel, vá até o fim. E eu vou pregar até o último instante. Esta palavra foi para Daniel, meu xará. Mas eu tomo para mim também. 69 anos eu vou completar. Mande uma oferta pela minha vida de R$69. Até 7 de abril. Eita, meu aniversário vai ser na sexta-feira santa. Eu não vou ter nem tempo de receber parabéns e nem interesso muito. Porque sexta-feira santa é altar, 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 amarrando valente. Então mande uma oferta de R$69. O presente que você vai mandar para mim, eu transfiro para a obra de evangelização. Quando eu estava construindo a catedral em Salvador, eu pedi um presente uma vez de 2 sacos de cimento para a obra de Deus. E eu recebi 4.000 sacos de cimento.
e construímos a catedral, foi tanto cimento que, para não endurecer o cimento, eu tive que doar 2 caminhões fechados para a Igreja Casa da Bênção da Boca do Rio. Até o pastor Libni se favoreceu. Então mande uma oferta de R$69. Eu não quero camisa, eu não quero gravata, eu não quero cueca, eu não quero meia, eu não quero sapato, eu não quero terno. Eu quero esta oferta para me transformar em obra de evangelização. E a Bíblia diz que quem der um copo de água tem recompensa. E quem der R$69, já pode até mandar. E nós vamos... Você já imaginou se 1000 pessoas mandassem R$69? Que bênção para mantermos a rede e melhorar a rádio A Voz da Bênção em aparelhos de comunicação internacional. Eu não peço por mim, eu peço pela obra que eu faço para Jesus. Está entendendo, Marisa, Raul, Ana? Eu não quero perfume, eu não quero camisa, eu não quero gravata, eu não quero meia, eu não quero sapato, nem terno, nem relógio. Eu quero R$69 para colocar na obra que Deus manda eu fazer. Venha comigo investir na obra de missões. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Veja como eu vejo, ame como eu amo, faça como eu faço. Tá bem? Nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia, Raul, Antoniette, cadê a sua Bíblia? Marisa, Soraya, cadê a sua Bíblia? Soraya está colocando ali o número do Pix. Bradesco, Daniel de Oliveira, 7199186232. Soraya é a secretária pela fé e locutora pela fé. Tudo é pela fé. Antoniette Nogueira está dizendo, está aqui. Isaías capítulo 38, já são 6h09. Eu continuo pedindo a vocês, compartilhe o programa de terça-feira. A doença de Ezequias, se está na Bíblia, rapaz, é porque é de geração a geração. Se está na Bíblia, é para me pregar, 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 pregar. Água mole em pedra dura, bate, bate até que fura. Está entendendo, Marta Machado de Deus? Se está na Bíblia, é para pregar. O que é fora da Bíblia é anátema. Por isso que Deus falou para Josué, não aparta da tua boca o livro da lei, viu, Eliane Queiroz? Viu, Cristina Ramos? Cadê a sua Bíblia, Cristina? Deixou na escrivaninha, no braço do sofá, na cadeira da igreja, desapercebida. Se antene, menina. Cadê a sua Bíblia, Paulo? Paulo. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa foi aonde Deus receitou remédios. É só depois vocês ler todo o capítulo. O versículo 14 diz que ele gemia como uma pomba. Ai, 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 ai. Naqueles dias, quais os dias? Os dias do rei Ezequias. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, uma enfermidade terminal, uma enfermidade
irreversível, um câncer exposto na altura do estômago, ferida feia, aberta. Talvez tinha Morotó, não, porque ele era rei, era bem cuidado. Mas uma ferida que sangrava, que pulgava. Um câncer exposto. Paulo está dizendo, está aqui meu líder. Estou aí, Paulo. Paulo quer dizer pequeno, aquele que cabe na mão de Jesus. Não de pé, mas de joelho, de joelhos. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ponto e vírgula, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Quando o profeta chegava, ou era para ungir, ou era para ministrar, ou era para trazer as palavras finais. Misericórdia. Era o médico de Deus. Era o médico do céu na terra. Como Eliseu, como Elias. E aqui a Bíblia fala de Isaías, o profeta, aquele que comunicava a voz de Deus, aquele que tinha a palavra da morte ou a palavra da vida, aquele que tinha a luz ou revelar as trevas que a pessoa estava vivendo. Isto sim era um profeta, não era falso profeta, não vendia seus dons e suas bênçãos por dinheiro, mas por amor ao ministério que Deus tinha determinado. Tem gente que bate no peito e diz, eu sou profeta. Às vezes é um falso profeta. É fácil conhecer o falso do verdadeiro pelas obras. Pelas obras. Você quer conhecer um falso? Conversa com a mulher dele, os filhos dele, ou esposo dela, que é uma profetisa. Veja como é o caráter, a vida em casa, na rua. Se anda de cabeça erguida ou escondendo, porque deve a Deus todo mundo e deve até o diabo. O falso sempre vai dizer, eu sou verdadeiro. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isaías era profeta com P maiúsculo. Hoje tem muita gente que bate no peito, sou profeta, sou profeta. É um profeta às vezes como Balaque e Balaão. É um profeta às vezes de Baal, de Assé. Continua a mesma coisa, o espírito maligno é o mesmo, como o espírito de Deus é o mesmo. Veio o profeta e ele disse, olha o que o profeta falou para Ezequias. Assim diz o Senhor. Olha que frase de autoridade. Assim falou Deus. Se Deus falou, o carimbo estava batido. Assim falou Deus. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás mais. Organiza a sua família, organiza seu ministério, organiza a sua vida. Deus estava dando a última chance para ele. Mesmo que ele andava na presença de Deus, mas tinha vacilos com a administração aonde ele administrava, porque Ezequias era político, era rei. E ele tinha falhas, porque todos nós viemos de um material fraco, estamos sujeitos às mesmas paixões. Aí Deus falou com ele, põe em ordem a tua casa, organiza, para que você deixe tudo organizadinho,
para que a sua família, para que seus ministros não venham sofrer depois. Põe em ordem a tua casa. Misericórdia. Casa família, casa ministério, casa organização. Casa aonde você habita, em qualquer área da sociedade. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás mais. Mas ele não aceitou aquela palavra, rapaz. Então, virou Ezequias para o rosto para a parede e orou ao Senhor. Interessante que Isaías escreveu a oração de Ezequias. Ele virou o rosto para a parede. Por quê? Porque ele não podia mais levantar da cama. Ele tinha um câncer, ele estava magérrimo, esquelético. Só sobrou para ele a parede. E às vezes é necessário a gente colocar a cara na parede, a cara no chão, no banco da igreja, no colchão da cama, ou no braço do sofá, ou numa pedra, como fez Jacó. Que tiver mais perto de nós, como Jesus colocou a cara na pedra lá no Getsêmani, como Jacó também colocou, como Moisés também colocou o rosto na pedra. Às vezes é necessário colocarmos o rosto numa pedra. Mas para Ezequias só sobrou a parede. Para Jó, só sobrou um caco de telha, um pedaço de telha. Para Moisés, num momento terrível, só sobrou um pedaço de pau, um cajado em sua mão. Sempre Deus usa coisas simples, pequenas, para revelar que nós não somos nada, mas Ele ouve no momento do nosso gemido como uma pomba. Só sobrou a parede. Quem sabe você me ouve aí num quarto de hospital e só tem a parede para você colocar a cara, hein? Como filho pródigo, só sobrou o chiqueiro por causa da sua desobediência. Misericórdia. Só sobrou para Ezequias a parede. Mas Deus estava naquela parede, como Deus estava na parede do rei Belsazar, e escreveu a sentença para ele. Deus está nas águas, na parede, nas nuvens, no ventre do peixe, aonde clamar pelo perdão, a misericórdia e a ajuda. Para Ezequias só sobrou a parede. Quem sabe você me ouve aí na penitenciária. Só tem para você uma cama de cimento. Só tem para você a parede da cela. Como aconteceu com Pedro, como aconteceu com São Paulo. Põe a cara aí nesta cama de cimento com este colchão fedorento. Ou na parede da cela. E peça perdão e misericórdia para ver se ele ainda te atende. Palavra revelada para alguém. Para Ezequias só sobrou a parede. Ponha o rosto na parede. E clama para ver se ainda há misericórdia, André Nazaré. Ore com a cara na parede, André. Não sei porquê, mas você sabe, sua consciência sabe, te revela o que é. Ezequias colocou o rosto na parede e orou ao Senhor, e ele falou para Deus:
Lembra-te, ele mandou Deus lembrar. Ele tinha crédito com Deus, 6:21. Põe a cara no pó. Pode ser também no pó, né? Ou na parede, ou na pedra. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ainda bem que ele tinha o endereço do céu. Tome-lhe, capeta! Ezequias tinha o endereço de Deus. Ele tinha o telefone para falar com Deus. Ele sabia o número do céu. Oração, oração, oração. Ó, 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 ó. Oração, oração, oração. Arrependimento, lágrimas. Ele sabia o endereço do céu, como eu sei, como o Robson sabe, o Rogério sabe. Ele tinha o telefone de Deus. Nem Isaías sabia que Ezequias tinha o telefone de Deus, o e-mail de Deus, o fax de Deus, o zap de Deus. Então ele orou ao Senhor e disse: Senhor, ó Senhor, lembra que eu andei na tua presença? Eu fiz o que eu podia fazer. Peço-te, eu andei diante de ti, em verdade, eu não fui falso, eu não fui mentiroso. E com o coração perfeito, ele confessou. E fiz o que era reto a teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele se embriagou nas lágrimas. Ele molhou a parede com lágrimas. E às vezes é necessário molhar a parede, o colchão, o volante do carro. Às vezes é necessário molhar a pedra com lágrimas, como Jacó molhou e como Jesus molhou com gotas de sangue lá no Getsemane. Está entendendo, Raquel? Ovelha amada. Tem até um cântico que diz, Raquel, liga, 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 nesta hora. Liga, Raquel. Fala com Jesus. Você quer um número? Oração, oração, oração. Ó, ó, ó. Liga. Jejum. Liga. Ele atende vários telefones. Oração, jejum, fidelidade, santidade. Você entende o que eu falo, porque você é profeta para o Brasil também. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias tinha crédito com Deus. Foi uma mensagem que nós ouvimos em Brasília. Quem pregou esta mensagem, se não me engano, foi o missionário Cecílio Carvalho Fernandes, na década de 70. Até hoje eu lembro. Crédito com Deus. O missionário Cecílio era muito usado por Deus, um dos pioneiros da nossa igreja no Rio de Janeiro, nosso presidente ali e vice-presidente nacional. Crédito com Deus. Se você for no Antigo Testamento, você vai ver que Belsazar não teve crédito com Deus. Belsazar zombou, bebeu cachaça, pulou carnaval, prostituiu publicamente. Belsazar não tinha crédito. Dividido foi o teu reino. Quem não tem crédito, o ministério é dividido, a família é dividida através do divórcio, a empresa é dividida, o reino é dividido. Deus deu a sentença a Belsazar: dividido foi o teu reino, e entrega aos teus inimigos. E naquela noite, Belsazar morreu, porque não tinha crédito com Deus. Estava todo ruim, espiritualmente falando. Recebeu o governo de Nabucodonosor pai e foi bagunçar mais. Já gostava de uma bebida, de um carnaval e de concubinas ao lado dos seus ministros.
e veio a sentença de morte na sua juventude. Ezequias não. Ezequias tinha crédito. Ele mesmo falou, lembra! Ele mandou Deus lembrar. Ele tinha autoridade no mundo espiritual para falar com Deus. Lembra! Ele mandou Deus lembrar. Ele não aceitou a palavra da morte nem por Deus. Eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto. Tenha misericórdia de mim. Me dê mais alguns dias de vida, para que os meus inimigos vejam a minha vitória e glorifique o Deus a quem eu sirvo. Eita, Ezequias era dos meus, Ezequias era do óleo, do dízimo, da oferta, do cabeça erguida. Ezequias era do bom dia, Espírito Santo, que ele pregava através dos seus arautos. Ele mandou Deus lembrar, lembra, eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu não pisei fora da faixa, eu renunciei para não pisar fora da faixa. Hoje não tem mais Ezequias, mas nós estamos aqui. Hoje não tem mais Isaías, mas a voz profética pela Bíblia, através das cordas vocais dos atalaias, estão correndo o mundo para libertação e edificação e ressurreição. E chorou muito Ezequias. Então veio a palavra do Senhor a Isaías de novo. Olha Deus comunicando para Isaías. Pela segunda vez. Volta lá, Isaías. O quadro mudou, Isaías, Deus falou. Ele gemeu como uma pomba. Ele gemeu como um grau. Volta lá. E fala para ele. Dê outro recado para ele. O e-mail de Deus funcionando 24 horas. Volta lá. E fala para ele. Assim diz o Senhor. O Deus de Davi, teu pai. Deus falou sobre a promessa de Davi. Ouvi a tua oração. Porque não foi oração e nem lágrima de crocodilo, de interesseiro. Ele queria vida para as pessoas louvar a Deus. O Deus a quem ele servia. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, sangue branco derramado com sinceridade, globos brancos multiplicado pelo gemido. Eu vi as tuas lágrimas, eis que eu acrescentarei 15 anos de vida. Não precisa de mais não, Ezequias, só mais 15. Livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Eu não tenho mais tempo. Leiam todo este capítulo, e vocês vão ver depois ele cantando. No versículo 9 ele canta. Ele já começa a cantar. O canceroso agora está cantando, porque tinha certeza da vitória. No versículo 14, a Bíblia revela que ele gemia como uma pomba. E ele pedia misericórdia a Deus. Deus deu vários sinais para ele. No versículo de número 21, Deus já tinha falado que ele ia viver. Aí Deus receita para ele. E precisava Deus receitar. A Bíblia fala que ele receitou. Eu receito para vocês o Salmo 91, Salmo 24. Quando eu receito para vocês é porque a inspiração veio para receitar.
Olha o que Deus receitou para ele. Tome uma pasta de figos. Sempre o figo era ungido com óleo, untado com óleo, azeite de oliveira, e ponha como emprasto sobre a ferida. Era um câncer aberto que pulgava e sangrava. E aí veio a resposta da receita, e sarará. Isaías, pela voz de Deus, receitou pasta de figos. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa de Deus, voltar à igreja? Deus ouviu, Deus perdoou, o homem tinha crédito com Deus. Ele orou com a cara na parede. Às vezes tem que orar com a cara na parede, no pó, no sofá ou na cama de concreto aí na cela do presídio. Tem que orar com a algema nos braços. Tem que orar com esta corda te amarrando na cama de doido. Ou parar o carro e orar com a cara no volante. Ou no tronco de uma árvore agarrado. Teve uma vez na minha vida que eu agarrei com uma árvore. Porque a situação era terrível. Jó agarrou com um caco de telhas. Jesus pôs a cara na pedra e derramou gotas de sangue. Jacó orou para Deus dar o livramento, porque o irmão dele queria matá-lo. Ele orou com a cara na pedra. Sansão orou no presídio, amarrado. Foi a última oração de Sansão. E Noé? Por que não falar de Noé? Ele orou com a cara na janela do lado de dentro e disse: o Senhor fechou a janela e a porta por fora. Às vezes só sobra uma pequena coisa para a gente se agarrar e dizer: tenha misericórdia, me dê mais alguns dias, mas tenha crédito com Deus, viu? Porque às vezes você ora tanto por prosperidade, e quando recebe a bênção, rouba o que é de Deus. Não entrega a parte que pertence a Deus. Votos quebrados do matrimônio, votos quebrados nas águas batismais, votos quebrados no altar. Todo ano, todo mês, todo dia vem fazer voto, renovar voto. Voto tem que ser fiel e verdadeiro, porque senão a trombeta toca e o seu voto está quebrado. Tal dia eu renovo meu voto. Aí renova e não cumpre, porque é um mentiroso, um volúvel. Deus procura os fiéis que adorem em espírito e em verdade. Leiam hoje, dever de casa, obedeçam, viu? Capítulo 38 de Isaías. Dobre os joelhos, põe a cara no sofá, no chão, na parede. Misericórdia, na parede. Várias vezes na sede eu mandei o povo orar com a cara na parede. É uma oração gostosa. Pior é orar no chiqueiro ou no cemitério. A parede é melhor do que o chiqueiro. Leiam, medite. Me ajude a estar aqui. Me ajude a estar aqui. Como missionário, mande uma oferta, um voto, um dízimo.
Eu tenho que continuar com esta rede internacional. E me custa caro. Ajuda-me. Mande uma oferta de R$5, 10, 50, 100, 1.000, 1 milhão. Faça a obra de Deus através da minha vida. 7 de abril, eu completo 69 anos. Manda um presente para mim que eu transferirei para a obra de Deus. Tudo que é meu é do Senhor. Quem me conhece sabe. R$69. Eu não quero sapato, eu não quero meia, eu não quero cinto, eu não quero cueca, eu não quero paletó. Eu quero R$69 pela minha vida. E eu estarei depositando tudo isso no altar como oferta da minha vida para a evangelização das nações. Deus falou que me levaria para pregar a todas as nações. Eu nem acreditei muito, mas Ele cumpriu dias depois. Hoje eu falo para o mundo todo, através desta cadeia internacional. Não deixe este programa nunca sair do ar. Que Deus nos ajude a ser uma voz profética. E mande este presente. Vou mandar um presente para o missionário Daniel, o evangelista Daniel. Eu gosto muito do título de evangelista. R$69. Tá bem? E vamos continuar aqui até o dia que Ele determinar. A mensagem é simples, mas mexe com o ninho da serpente. Porque eu não estou sozinho. Eu tenho 8.000 pessoas me cobrindo com jejum e oração. E assim nós vamos vencer. O Deus de Ezequias, de Isaías, é o Deus do Daniel. O espírito é o mesmo. A visão é a mesma. O propósito é o mesmo. Eu estou aqui vivendo para falar da vida em Deus. Tá bem? Coloque aí agora um copo com água e creia. Compartilhe também este programa de hoje. E principalmente o de terça-feira. Eita! Vamos arrebentar com os projetos do inimigo. Vamos falar com Deus, ó terra. Deixa Hariandele Suribai. Desperta, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Jesus, por esta palavra de Isaías, capítulo 38. E o Senhor continuará falando através da minha instrumentalidade, porque este programa ficará gravado no YouTube, no Facebook, para a salvação daquelas pessoas que precisam ter crédito com Deus. Obrigado, Jesus, por esta rede internacional que eu comunico, pela internet, pela voz da bênção, pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook e pela Rádio Cruzeiro, o tronco da comunicação que o Senhor nos colocou há tantos anos. Pai, obrigado pelos cultos de ontem e pelo povo ali presente na catedral e na sede. Eu abençoo porque posso abençoar. Todos aqueles que estão entendendo o pedido dos R$69 como presente para este teu servo transferir
para a obra internacional de missões em redor do mundo. Pai Santo, tem gente que não entende o que eu falo, mas os que têm o mesmo espírito que eu, entende a necessidade de pregar, porque somos sal e luz deste mundo. Eu abençoo todos os nossos ouvintes, espíritas, católicos e evangélicos. Eu abençoo as águas que estão sobre o rádio, escova de cabelo, chaves, papéis, documentos, presentes, perfumes, o frasco com óleo que estas pessoas apresentam a ti, porque crê como Arão cria, Jacó cria, Moisés, Davi, Doriel e tantos outros. Eu apresento este frasco com óleo, o óleo da marca, o óleo que representa o Espírito Santo. Eu abençoo o dia 12 de abril, aleluia! O dia que nós vamos entregar para as multidões o manto do Espírito Santo, o manto sagrado do Espírito Santo, da ressurreição. Pela segunda vez veio a minha divina revelação para entregar o teu povo o manto sagrado do Espírito Santo da ressurreição, unicamente na catedral e na sede. Eu abençoo em nome de Jesus o dia 12 de abril, um dia revelado para aqueles que querem receber a revelação através do manto sagrado do Espírito Santo, a ressurreição, para tocar em enfermos, como o apóstolo Paulo fazia, e o capítulo 19 de Atos revela-me esta visão. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, o enfermo seja curado, o depressivo seja liberto. Eu abençoo aqueles que estão compartilhando o programa de terça-feira, de quarta, principalmente também o de hoje. Eu abençoo dizimistas e ofertantes que estarão até o dia 7 de abril enviando a oferta de R$ 69. Seja com todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Eu quero que vocês orem pelo dia 12 de abril. Nós vamos entregar na catedral e na sede o manto sagrado do Espírito Santo. Um lenço ungido com santo óleo da ressurreição para todo o povo. Tá bem? E ore por mim no dia 7 de abril e manda uma oferta para que eu possa colocar esta oferta no altar de Deus como oferta missionária. Ana está dizendo: um dia abençoado, meu bispo. É isso aí, Ana. Deus abençoe o Alexandre. Deus abençoe sua neta, seu filho, sua nora, né? Deus abençoe a Amanda, está colocando ali o número do Pix, Soraya também. Meu abraço, Eliene Queiroz. Lembra de mim, Eliene. 7 de abril, viu? Manda a bênção para me colocar na obra do Senhor. Deus os abençoe. 12 de abril é uma revelação tão forte, rapaz, que eu até me assustei quando o Espírito falou comigo. Deus abençoe a todos.
Viu, Cristina?